E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nessa temporada a gente está falando sobre profissões. É meio que uma continuação da outra temporada que era sobre empreendedores, mas também era sobre as profissões dos empreendedores que estavam ali. E para hoje nós trouxemos a Stephanie, ó, até acertei o lado, eu estou ficando bom em acertar o lado, porque normalmente eu aponto para o lado errado. A Stephanie, que é a advogada, e aí eu já começo te perguntando assim, ao vivo, para ver se eu já pago o mico de cara. Eu tenho que te chamar de doutora ou não? Não, hoje não precisa. Na verdade, vem da história, né? A questão do doutor, né? Mas na praxe eu costumo não exigir que as pessoas me chamem de doutora. Tem pessoas que gostam, né? Que se sentem à vontade assim, mas eu já na praxe no jurídica mesmo não costumo dispensar essa denominação, né? Legal. Mas há Bom, uma grande discussão, né? A longo tempo é uma discussão, né? Tem muita gente que ainda insiste do doutor é quem tem doutorado, né? A minha profissão foi uma profissão das escolhidas que não precisa ter doutorado para ser chamada de doutor, né? Mas tem muito polêmico esse tema. é, né? É por isso que eu falei, eu vou começar já meio podendo ser cancelado e tal, mas. Então explica aí. Você disse que tem a ver com história. Você sabe a história do porquê? Isso, é um decreto ainda, se eu não me engano, agora eu não sei exatamente quem, mas é um decreto muito antigo que concedeu ao advogado o título de doutor, né? Então, basta ter ser bacharel e ser advogado para ser chamado de doutor, né? Na praxe jurídica, a gente já vem, assim, diminuindo essa questão, né? Antigamente, eu acho que era mais formal, né? Uma situação mais formal, mas na prática jurídica, no dia a dia, a gente já vê que isso vem sendo eliminado, as pessoas estão se encaminhando para uma linguagem mais informal, né, dentro do direito. É, então tá bom. Vencida essa etapa, porque aí já tiramos o bote da sala. Aí a gente pode. Quanto tempo já que você está Eu me, advogando? me formei em 2017, comecei a exercer em 2018, mas já vinha de estágio desde 2014, né? Na primeira semana que eu comecei a cursar direito, eu já entrei no escritório e comecei a fazer estágio no ramo, né? Mas o título mesmo de advogada, eu fiz a prova da ordem enquanto eu estava estudando, né? Então, eu já passei, antes mesmo de me formar, eu já tinha passado na prova da ordem. E então, em 2018, comecei a exercer formalmente. Tem gente que não consegue passar nessa prova nem depois que se forma, você passou antes, então. É uma prova bem dificultosa, né? Agora, essa última que teve foi 21%, se eu não me engano, o número de aprovados na prova, né? Está reduzindo consideravelmente o número de aprovados a cada edição que passa, né? Eles estão dificultando, até porque o número de advogados atualmente, né, passou de 1 milhão no Brasil. É o país que mais tem advogado por pessoas, por população, né? Então, é uma forma que a OAB encontra de tentar diminuir e valorizar a profissão, né? Mas aí isso eu ia te perguntar. Você acha que a prova está mais difícil ou as faculdades que estão piores? Na verdade, a prova está ficando. Eu analisei até a última prova, dei uma lida por cima, achei ela mais difícil do que a prova que eu fiz. Na época que eu fiz, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que esse período de pandemia também que passou, teve muitas faculdades que ficaram muito tempo online. Eu acho que tem essa. Foi um pouco que prejudicou esses alunos que concluíram pós-pandemia a universidade, né? E eu acho que eles tiveram essa redução na prova da ordem de aprovados em razão disso também. Eu acho que é prejudicial, assim. Eu acho que foi um tempo muito curto para o pessoal que não estava acostumado, porque o direito é uma das faculdades que atualmente não possuem liberação para ser ministrada em EAD, né? Online. Então, o pessoal não estava acostumado com essa modalidade de ensino. E teve que da noite para o dia, se adaptar a essa nova rotina, né? E é diferente, é diferente. Quando eu fiz direito, tinha algumas cadeiras que era possível fazer à distância, mas é um percentual mínimo ali que a universidade libera que tu pode fazer à distância. E é uma diferença, para mim, foi muito substancial das que eu fiz presencialmente para as que eu fiz à distância. Então,
Acho que isso também deu uma prejudicada na galera aí para dificultou o pessoal passar na ordem, né? Apesar que tem também nas universidades, hoje em dia, o que é uma crítica, inclusive, que eu faço para as universidades hoje de direito, elas se tornaram preparadoras para a prova da ordem, né? É desde o início da faculdade até o final, o foco de questões, tanto de provas e coisa, é tudo em relação à ordem. Então, assim, parou um pouco da pesquisa, que eu acho que é mais esse viés que a universidade deveria ter, né? Parou um pouco da pesquisa para dar muita ênfase à aprovação da prova da ordem, que é uma das grandes dificuldades, né, de hoje em dia. Mas eu acho que tem que ter essa ponderação e as universidades estão abrindo um pouco de mão essa parte da pesquisa mesmo, né? Esse negócio tava falando, eu estava pensando porque esses dias a gente estava conversando sobre isso. É, é que se tem uma prova que nem tem a prova da OAB, acaba que fica meio natural, as faculdades preparam para isso, porque se Exatamente. você sai da faculdade e não passa na prova, aí fica ruim para a faculdade, fica ruim principalmente para você, porque você vai ter uma profissão que você não consegue exercer. Sim, Se não tem a prova, aí acaba acontecendo também que nem algumas faculdades, e até estão discutindo a questão do EAD, e eu nem acho que o problema seja ser EAD ou não. O problema é justamente que não tem uma verificação razoável do conhecimento, e aí o pessoal faz EAD, e até tem algumas faculdades que o conteúdo é legal, você vai lá, não, tem a aula, tem o livro, tem as indicações do que ler, do que estudar, sim, só que a aferição disso, a prova lá, não é muito séria. Então, o cara meio que faz se quiser fazer. E aí a gente sabe, quando a gente deixa na mão do aluno fazer se quiser fazer, a chance de ele não fazer, porque eu sei que a discussão agora é até na questão da licenciatura, né? Porque está formando um sim. monte de professor que não sabe nada e aí é um problema, né? E que é uma profissão também que exige muito contato com pessoas, né? Então é complicado mesmo liberar a distância, porque tu tem que ter esse convívio, tu tem que ter. Eu acho que a faculdade é muito mais que o conteúdo, né? É o networking que tu aprende ali, é a convivência com as pessoas que tu aprende ali, é a discussão, são muitas possibilidades que a faculdade presencial tem. Que a distância não permite, né? Eu sou totalmente a favor a fazer cursos online. Eu faço a minha pós-graduação, eu fiz online, fiz na época da pandemia, fiz online. Agora eu estou fazendo outra que também é online. Só que vai muito de perfil de aluno. E agora é outra fase, né? Eu já tive aquela preparação dentro da universidade antes, e agora eu já tenho um norte para me guiar, né? Eu acho que tem essa diferenciação. Eu acho que é um pouco prejudicial a faculdade em si, a distância tem essa necessidade, né? Principalmente nessa área mais de humanas, que é essencial que tu tenha convívio com outras pessoas e que tu possibilite discutir presencialmente questões, né? E, Stephanie, não sei se tem esse momento, porque às vezes não tem, né? Às vezes as coisas vão acontecendo e quando vê, aconteceu. Mas tem um momento que você se lembra, assim, que você fala, "Ah, é isso, eu vou fazer direito, vou ser advogada." Tem esse momento, assim, que você tem Sim, esse eu clique? sempre, sim, eu sempre fui, sempre fiz um monte de coisas, né? Ali no ensino médio já eu fazia técnico em eletrotécnica numa escola técnica em São Leopoldo. Ao mesmo tempo eu fazia técnico em informática de tarde, né, no Colégio São Luís, também em São Leopoldo, e de noite fazia tradutor e intérprete no 25 em Novo Hamburgo. Então eu estava pendendo para essa área da informática. E eu comecei, a minha primeira faculdade foi Sistemas de Informação na Unicinos. E eu sempre tive dúvida, né? Fui como já estava indo para essa área de tecnologia, com os cursos técnicos eu tinha essa dúvida. Ah, será o que que eu faço? Eu disse, não, mas já que comecei com técnico em informática, eu vou seguir nessa linha e por isso escolhi sistemas de informação. Mas já tinha feito testes vocacionais por intermédio da escola mesmo, e sempre dava direito. Todos os testes vocacionais e com psicóloga que eu fiz davam para fazer direito. E aí eu entrei, só que daí na teimosia, disse, não, vou seguir o que eu já estou fazendo, né? Entrei nas sistemas de informação. E aí, quando eu entrei lá, eu vi que não, esse mundo não é para mim. Fiz 3 semestres de sistemas de informação e não é para mim. Quem sabe, então, eu não vou. Acho que eu tinha essa vocação, até familiares dizem, ah, não, tua vocação era essa, né? E aí eu escolhi o direito por causa disso. Aí eu transferi para Fevale, fiz direito na Fevale. Mas foi meio na tentativa e erro, assim, foi.
vamos ver se é isso mesmo. E daí, depois que eu entrei no direito, eu tive certeza. Já comecei a trabalhar logo em seguida, né? Que foi bem importante. Aí eu tive certeza, não, é esse o caminho que eu vou seguir. Quantos anos você tinha? Foi 2014, eu tinha 21 quando eu entrei. Ah, então não foi tão longo assim. Você decidiu razoavelmente rápido. Sim, sim, eu fiz 3 semestres de sistemas de informação ali, né? Eu tinha 19 quando eu comecei sistemas de informação, 21 eu fui para o direito. Aí não Tá. consegui aproveitar nenhuma cadeira, né? Não tem nada a ver, né? Mas tipo, porque direito português é muito importante, né? Porque tem algumas faculdades que tem lá só no começo, lá, língua portuguesa, alguma coisa É, assim. na verdade, para não dizer que eu não aproveitei nenhuma, eu aproveitei antropologia, que era que eu conseguia aproveitar como optativa lá na outra, mas português não tinha na sistemas de formação não tinha português. Tá? E o direito, como algumas outras profissões, ela foi evoluindo e hoje é bem nichado assim, né? Tem advogado especialista em, né, vara civil, criminal, tributária, enfim, entre outras que aí a minha ignorância não permite eu saber. Mas qual que é a tua área, para o pessoal entender? Atu- Isso, atualmente eu tô atuando somente no tributário, no direito tributário, né? Trabalho no escritório especializado em direito empresarial e tributário. Aí ali eu estou atuando no contencioso jurídico tributário, que daí faz a parte mais judicial, que envolve o tributário, as ações de recuperação de tributo, né? As defesas em execuções fiscais e todo esse norte aí, mas é mais voltado para empresas mesmo, né? Hoje. Quando eu comecei ali, também eu comecei já num escritório que era empresarial, então já o foco já era em atender empresas, mas ali ainda acabava abrangendo mais casos, assim, né? E eu aprendi um pouco de direito de família, atuei um pouco na área criminal, mas hoje eu estou focada no direito tributário, que foi onde eu me encontrei, e já na faculdade eu tinha essa certeza, né? Quando eu for atuar, eu quero atuar no direito tributário. Explica aí para, porque sabe, né, que aqui eu brinco assim, tem aquela meia dúzia que está sempre por aqui, mas a maioria é de passagem e tal. Então, vai acabar caindo alguém aqui que realmente se interessa por esse assunto, mas tem um pessoal que está aqui assistindo e tal e não entende nada de direito, nem sabe o que é direito tributário, né? Então, Sim. isso dá uma explicada, assim, como se eu tivesse 10 anos de idade, mais ou menos, porque a maioria das pessoas não tem muito contato com isso, né? O que faz um advogado tributarista, basicamente? Enfim, explica você. Sim. Eu lido com isso, mas Sim, sim, sim. Hoje, o direito tributário ele tem mais ou menos duas divisões, né? Que é a parte da consultoria tributária e a parte jurídica, né? A parte da consultoria tributária, ela cria ali todo um planejamento para a empresa. Toda empresa, ela deve tributos. A pessoa física também deve tributos, deve imposto de renda, enfim. Mas a pessoa jurídica, ela tem mais tributos para pagar. Então, o que que acontece? O planejamento tributário, ele entra ali quando a empresa tá, agora abri minha empresa, não só abrir, mas enfim, estou em atividade com a minha empresa. Qual é o cenário melhor para mim? O que que vai me fazer economizar mais com tributos? Eu estou pagando tributos a mais ou não? É todas essas perguntas que um empresário ele deve se fazer, né? Normalmente ele não entende, mas ele deve se fazer. Eu abri a minha empresa, estou recolhendo tributo. Existe alguma forma, algum imposto que eu estou pagando a mais, algum tributo que eu estou pagando a mais? Isso são questões que tem que se avaliar. O meu produto ser enquadrado de uma forma ou outra tem a grande discussão do sonho de valsa, né? Do bombom do sonho de valsa, que ele é o clássico, né? Dos exemplos jurídicos, né? O bombom, se ele é classificado como um bombom, ele sofre uma tributação. No momento que ele for classificado, empacotado diferente, de uma forma diferente, ele for qualificado como biscoito, por exemplo, um exemplo, ele sofre outra tributação. Então, existe todo esse acompanhamento, o planejamento tributário, ele vai todo nisso, ele acompanha a empresa em todo o processo de produção dele, para ver aonde eu posso economizar tributos. Aqui eu estou pagando mais, eu poderia estar pagando menos. Ou aqui eu estou recolhendo a mais tributo, porque a legislação tributária no Brasil é uma das mais complexas do mundo, né? E a reforma tributária está vindo para ajudar nessa questão, mas enfim, ainda é uma das mais burocráticas do mundo.
Então, o empresário, ele não entende, ele não sabe, não vê, ele vê ali pela cadeia produtiva dele e ele vê, não, aqui tá ok, estou fazendo o meu processo, está dando certo. Mas muitas vezes ele está recolhendo tributos a maior, pagando mais do que deveria e não sabe. E aí que entra o planejamento tributário, né? Que é uma análise feita pelo escritório para ver o processo produtivo pode mudar alguma coisa para recolher menos tributos, ou até mesmo faz a questão de hoje a empresa está situada aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Mas seria mais vantajoso se a empresa estivesse situada em outro estado da federação, porque lá tem algum benefício fiscal que não existe aqui. E aí faz todo esse planejamento para a empresa visando lucro, né? Visando o aumento de lucro. E hoje em dia a competitividade do mercado de preços mesmo, né? É muito grande. Então, às vezes, o empresário está lá numa encruzilhada que ele tem que diminuir, não tem margem de preço nos produtos deles, não tem como subir, porque o concorrente não deixa e não sabe por quê. E muitas vezes é por essa falta de planejamento tributário, né? Porque ele está recolhendo tributos a mais, né? Ou deixando de usufruir de algum benefício que ele poderia estar usufruindo, né? Essa é a primeira parte do planejamento tributário, né? É ver onde a gente pode ajudar o empresário a economizar tributos ou até mesmo recuperar tributos. E aí tem a segunda fase, que é a do contencioso, né? Quando o empresário, enfim, ele já está devendo tributo, né? Já sofre ali a execução fiscal, a União, o Estado vai lá e cobra os tributos dele. E aí tem toda a estratégia para ver a questão de, é possível fazer transação, né? Um acordo com a União para pagar, como é que faz, como é que é melhor, a questão utiliza precatórios, não utiliza, né? Tem a questão, hoje em dia é um problema aqui do Estado grande, que é o não pagamento de precatórios, né? Então, existe esse mercado de compra e venda de precatórios para fazer essa amortização de dívidas fiscais do Estado, né? Então, também tem esse lado, né? Devo, qual é a solução melhor, né? Por muitos anos no Brasil teve aquela crença que os empresários acreditavam que se eu pagar os impostos certinhos, eu não vou crescer, né? Foi por muito tempo teve essa, então gerou um endividamento muito grande de tributos nas empresas, né? Então assim, hoje em dia é ver qual é a melhor situação ele para regularizar e para também que ele possa depois usufruir dos benefícios fiscais, né? Porque hoje em dia se tu tá inadimplente, tu sofre algumas retaliações também, né? E além disso, daí toda a estratégia que tem por trás, né? Análise de prescrição, tô sendo cobrado por mais tempo que não deveria mais ter sido, né? Questão, todas as análises processuais possíveis, se é possível extinguir essa dívida, também a gente vai lá e faz toda essa verificação, né? Mas é um mercado bem amplo e que está crescendo bem bastante, principalmente agora com a reforma tributária, né? Que está na iminência de ser aprovada. E vai ser um novo mercado aí, vai ter as empresas cada vez mais vão precisar se preparar e buscar assessoria jurídica nesse campo, porque a gente vai estar ao mesmo tempo andando com dois regimes, né? Porque vai ser a aplicação da reforma tributária, ela vai se dar de acordo com o tempo, então vai se operar o que está hoje em dia e a reforma ao mesmo tempo, né? Um escalonamento. Então, cada vez mais é importante que as empresas tenham essa preocupação e busquem, né, essa assessoria jurídica na parte tributária. Até porque isso é uma área que, assim, eu te confesso que eu trabalho com consultoria empresarial também, mas é mais geral, né? Uhum. E a área tributária, eu honestamente acho uma das coisas mais complexas que tem, porque quase ninguém, quer dizer, não sei se tem alguém que sabe a totalidade, porque realmente é algo muito Não existe, né? A complexo. gente tem legislação sendo alterada, não é só legislação, né? A gente tem a legislação sendo alterada diariamente e, além disso, entendimento jurisprudencial sendo atualizado diariamente, né? Porque hoje em dia não é só a legislação, né? A interpretação de cada um, né? Você falou da questão do sonho de valsa, que é mais ou menos a mesma do Trento, lá, do chocolate. Exatamente, do sorvete do McDonald's, do sorvete do McDonald's também, que não deixou de ser sorvete para ser sobremesa. Aí agora a nova que está se discutindo é o perfume e a água de colônia, né? E tem o lance também, assim, outro dia eu falei com alguém, acho que até aqui, isso, eu acho que eu falei, que tem o lance do combo, né? O combo não sei se já pegou essa. Eu não vou Então, falar, eu não vou falar marca, porque, né? Mas essas redes de fast food, elas fazem o combo lá, né? Hambúrguer, ah, batata.
e refrigerante. Aí ela coloca o preço maior no refrigerante, porque o refrigerante é substituição tributária, né? E Exatamente. aí, e aí o imposto fica menor. Esses dias eu fui numa outra rede que não é tão de fast food assim, já é uma rede que é um pouquinho mais cara, inclusive, mas é uma rede também, é uma franquia. E a hora que o cara veio fechar a conta, eu juro que eu quase dei risada, porque era assim. Eu não vou lembrar certinho qual é que era o lance, mas eu tomei um refrigerante. E aí ele falou, vai vir na nota 2, mas a gente só vai cobrar um. E aí tem uma gorjeta que tá ali, mas você não deu. Cara, eu tô falando de uma empresa enorme, eu não vou falar o nome, obviamente, mas Sim. eu fiquei olhando para o cupom fiscal e falei, cara, que volta que os caras deram para economizar imposto aqui. É, então, é um lance de interpretar a lei, né? E quando a gente fala isso, pode parecer que eu estou falando que a empresa está fazendo alguma coisa errada. E não está. É só Não. uma questão de interpretar e ver as brechas. Lógico, que por que aí a legislação está sempre mudando e sendo sempre lá. Tá me fugindo a palavra. Quando a lei é aprovada, depois tem uma que é o que está faltando na tributária agora, é a regulamentação. Ah, Então, tá. isso está sempre tendo alguma mudança, por quê? Justamente porque é uma briga de gato e rato, né? É, o legislador lá faz uma lei pensando numa coisa, né? Exatamente. Escreve de um jeito que ele acha que está expressando o pensamento. Os nossos amigos lá votam do jeito que a gente sabe, né? E aí dá margem para interpretações, e É aí diverso. eu tenho que alguém correr lá e falar, bom, agora refrigerante não pode mais estar em combo, sei lá. E aí muda a lei. E por isso que fica sempre uma questão que É uma realmente questão. é muito especializada para acompanhar isso, né? Porque Sim, sim, por sim. mais que você... E cada vez mais, né? E tem que estar, na verdade, é atualização constante, né? Todo dia é um entendimento da Receita Federal novo, todo dia é um entendimento jurisprudencial novo. Agora, na próxima quarta-feira, tem dois julgamentos importantes ali da STF que estão para ser julgados, né? STJ, STF, sobre questões que vão impactar, né? Que nem a gente teve a tese do século agora, que foi a exclusão do ICMS e do PIS e COFINS, que gerou bilhões de créditos, né, e que a reforma tributária também está vindo em razão disso, né, para evitar essas questões jurídicas, né, porque querendo ou não, foi uma previsão orçamentária dessa tese que foi muito inferior ao que se concretizou, né. Então, é uma diminuição na arrecadação de receitas que o governo vem sofrendo. Então, a reforma tributária ele tem como objetivo esse também, né? Facilitar e nessa questão eu acho que é o lado positivo da reforma tributária, porque da forma que está sendo desenhada, ele vai sim facilitar, né? Vai diminuir a quantidade de obrigações acessórias do contribuinte e vai facilitar a interpretação jurídica. Ele não vai ter tantas exceções que nem hoje em dia a gente tem, então vai ser mais fácil, né? Para o empresário vai ser mais fácil de aplicar, isso com certeza. Legal. E, Steph, para a gente agora ir para outra ponta, né? Porque aqui a gente tá falando lá do fim, né? Sim. Não, e a conversa tá legal para quem é empreendedor e é empresário. E eu quero voltar nisso depois. Mas também eu não quero esquecer da menina ou do menino que está em casa lá e daqui a pouco quer fazer direito, quer fazer essa faculdade, mas está em dúvida e tal. E aí eu quero dar uma mão também. A ideia é essa, assim, de um modo geral, a gente trazer um profissional de cada área é impossível, mas da maior quantidade possível, e daqui a pouco quem está em dúvida lá, olhar um pouquinho, entender como que é o dia a dia, como não é. Fala um pouco assim, como que, principalmente do começo, porque, lógico, agora você já está trabalhando um tempo, e tal, e depois a gente fala mais do momento atual, mas como que era teu dia a dia, assim, como que foi começar nessa área? Qual que é as Sim. dificuldades, o que é legal, enfim. Conta mesmo como se fosse para alguém que está lá pensando nisso, tipo, poxa, talvez eu faça isso, talvez eu não faça. Conta um pouquinho assim, como é que é o começo da jornada lá, depois da faculdade, né? Vai estudar, tal, mas depois, como é que foi o caminho? O início é sempre legal, né? O início ali, tanto quando ingressa na faculdade, eu acho que essa foi uma das minhas vantagens. Quando eu ingressei na faculdade, na mesma semana que eu comecei a estudar direito, eu entrei e comecei a fazer estágio num escritório de advocacia.
né? Então, eu acho que essa foi uma das melhores coisas que eu fiz na época, porque eu já tive a experiência prática aliada ao estudo, né? Eu acho que assim, se a gente vai meio cru, e daí acho que depende da necessidade de cada um. Tem gente que não vai conseguir fazer um estágio logo que começa, né? Razões financeiras, enfim, por diversas situações. Mas eu acho que nesse ramo é bem importante até para tu se localizar, saber se é isso que eu quero e aí entrar em vários estágios, tá? Hoje em dia eu penso em ser, eu não penso, mas é um exemplo, né? Eu penso em ser juíza. Então vai lá, busca um estágio dentro de um gabinete com um juiz, né? Seja estagiário de um juiz para ver se é já exercer a profissão já sabendo, começa cursando direito já sabendo na prática se tu vai querer aquilo para tua vida ou não, né? E eu acho que é muito de observar também as pessoas, né? Observa o teu colega, observa o juiz. É isso que eu quero, ver a realidade dele, é isso que eu quero para mim. Não é, não, essa vida aí não é o que eu quero para mim, né? E eu acho que tem um pouco disso, assim, tu poder tentar ao máximo aliar, mesmo que seja não consigo fazer um estágio, mas tem algum conhecido que é juiz. Vai de vez em quando lá ver qual é a realidade, ou, né, promotor, enfim, o desejo do que for, né? Vai lá conhecer um pouco a realidade, porque às vezes a gente se encanta, a gente se acha que é uma coisa e na prática é totalmente outra, né? E eu já entrei num universo de um escritório, que era um escritório, sim, que exigia bastante, era bem puxado, né? Questão de trabalho, então eu trabalhava bastante desde o do início, assim, né? Era um estágio, mas era um estágio de 8 horas, né? Na verdade, era uma assistência jurídica que a gente prestava, né? Já desde o início, então era um trabalho normal e mais aliado ao direito, né? Então, tudo que eu aprendi, eu já aprendi nesse escritório, e daí ali eu tive certeza, quero seguir nessa área. E depois, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com questões tributárias, aí eu tive a certeza, não, nasci para o tributário, nasci, é isso que eu quero fazer. Mas por quê? Porque ali, quando tu está cursando direito, tem matérias que são mais legais, são uníssonas, que todo mundo gosta. Por exemplo, direito penal. Todo mundo que entra na faculdade de direito, ele vai uma hora, vai se encantar pelo direito penal, porque são as histórias mais legais, são, nossa, são aqueles casos que os professores né, fazem um teatro, nossa, é maravilhoso, então tu vai se encantar. Só que tu não tem a vivência prática. E quando tu vai para a vivência prática, tu vê, é outra situação, né? Ou, é direito de família, mas tu tá preparado, porque direito de família é um que eu acho que além de ter preparação técnica, tu tem que ter preparação psicológica, né? E tu vai na prática, é tudo lindo. Não, tem que fazer, tem que auxiliar as pessoas a chegar num consenso, mas tu vai chegar lá na prática, numa audiência, né, de família mesmo, tu vai ver que a situação são diferentes, né? Então, acho que toda essa questão tem que estar aliada, assim, a prática e a teoria é o mundo ideal, né? Sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas seria o mundo ideal, seria esse, né? Que todo mundo pudesse praticar um pouco, fazer, tentar, pelo menos ver, tentar conhecer o mundo que sonha, né? Porque às vezes é muito mais no imaginário do que na prática é outra coisa, né? Sim, você falou uma coisa muito importante. Sempre que eu entro nesse assunto, eu lembro e eu dou o crédito. Eu tinha não, eu tenho. Olha, toda vez eu falo eu tinha. Eu tenho um tio. Eu falo tio porque a gente acaba perdendo contato com os anos, né? Mas eu tenho um tio que ele me disse uma coisa, eu tinha uns 12 ou 13 anos, mas eu não esqueço. Toda vez que alguém fala o que você falou, eu lembro dele. Que ele falava assim, ó, se você quer ser médico, cara, vai trabalhar no hospital. Nem que seja de faxineiro, vai trabalhar no hospital. Sim. Fica perto da coisa que você quer. Porque quanto mais perto você tiver, mais você vai entender e mais perto você tá, pelo óbvio, né? E eu nunca esqueci disso, assim, porque eu acho uma dica bem importante essa. Você não consegue normalmente começar aonde você quer, mas tenta Sim. estar perto do que você quer, mesmo que seja um cargo que não tenha a ver diretamente com o que você quer. Sei lá, daqui a pouco você vai ser recepcionista num escritório Tudo bem, não tem problema. Mas você vai estar perto com pessoas que falam aquela linguagem, que conversam sobre aquele assunto, que vivem aquele dia a dia. Então, naturalmente, você vai absorver alguma coisa. Então, eu acho isso que você disse muito legal e importante. E a outra coisa que você disse, eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso. Como que é, se é que tem, na faculdade de Direito, existe alguma preparação
para o lado psicológico? Só, sim, já te respondo, Wesley, só um minutinho. Agora eu vi que eu não liguei o cabo e não liguei na tomada. Eu vou ligar aqui na tomada, senão vai acabar a nossa bateria aqui. Um minutinho. Tá. Ah, tu consegue. Agora sim, agora eu voltei. Dei uma pausadinha para sei lá. Pode responder. Foi. Então, né, a Universidade de Direito, ele tem eu tive uma cadeira de psicologia jurídica, mas ela é mais voltada para a psicologia do direito mesmo, né? Ela não tem essa preparação mais prática, assim, né? Tanto na questão psicológica não tem. Existe as cadeiras também de estágio jurídico, né? Tu faz um estágio lá no núcleo de prática jurídica das universidades e que tu atende processos reais, de pessoas reais, e faz esse atendimento, faz, inclusive, o atendimento com as pessoas. Mas são duas cadeiras nesse sentido, tu acaba atendendo, sei lá, 4 pessoas no máximo, né? Então não tem muito essa prática. A prática mesmo vem do estágio que tu faz por fora, né? Que tu faz estágio voluntário que tu faz por fora, né? Pra aprender. Mas essa parte de psicologia não tem. E outra questão que eu acho bastante importante que não tem nos cursos de direito, que eu entendo que tinha que ter, em geral, não só no direito, mas em todas, é cadeiras voltadas ao empreendedorismo, né? Porque hoje, se tu quer se tornar advogado, tá? Me formei, quero ser advogado. Tu não tem a experiência, tu não tem nem conhecimento nem teórico de como é abrir um escritório, da burocracia que tem para abrir um escritório, o que que tu precisa, e até a parte de direito tributário mesmo de um escritório. O tributário que a gente vê na universidade, ele é muito cru, assim, ele é muito a teoria, né? Na prática, se hoje tu vai abrir um escritório, tu não sabe nem fazer a parte tributária do seu escritório. Quando tu sai da universidade, não tem esse auxílio, não existe essas cadeiras voltadas ao empreendedorismo dentro da universidade. Então, são duas questões que poderiam mais ser abrangidas mais na universidade, tanto essa parte psicológica quanto essa parte de empreendedorismo, que eu acho que falta também. Tá sem áudio. É onde eu ainda. Agora foi. Não, agora não foi. Tá falhando, eu acho. Não tô escutando. Não tô escutando. Não. Aqui tá mudo. Deixa eu ver se é no meu aqui. Não, aqui alto-falante tá normal. Som. Agora Oi, escutei. tá me ouvindo? Tá falhando, mas tá. Tá, beleza. Se eu não lembrar da mão abanando, vai ficar isso no episódio, mas tudo bem. Porque às vezes eu vou editar muitos dias depois, aí eu esqueço que eu Sim. combinei fazer corte. Aí sai lá. Enfim, mas agora também eu já falei, então, enfim. A gente estava falando do que durante a última temporada a gente tocou várias vezes nesse assunto. Talvez mais no episódio lá da Monique, que era dentista, é dentista, e a gente estava falando justamente disso, que as faculdades elas preparam o profissional tecnicamente para aquela profissão, e ok, tá certo, só que talvez não enxerguem o que está ao redor dessa profissão, né? Porque profissões como dentista, médico, advogado, contador, bom, contador não vou pular, porque contador, a profissão é. Contador, teoricamente, tem que Mas, saber. é, sei lá, e entre outros, fisioterapeuta, enfim, tem várias profissões que eventualmente a pessoa acaba tendo uma empresa dela também, né? Porque às vezes o advogado abre lá o seu escritório, o dentista principalmente, acaba que tem um consultório lá em algum momento da carreira. E a faculdade não prepara para isso. É lógico que existe faculdade para preparar esse tipo de profissional, mas realmente, pelo menos uma noção um pouco melhor poderia ser dada, porque realmente o profissional se vê depois lá meio atirado. E a questão, eu te perguntei da questão psicológica e humana, vamos dizer assim, porque é, você falou de passagem, né? Direito de família talvez seja o mais óbvio, mas
O direito penal também, né? A Não, pessoa também. tem que ter um emocional muito preparado para lidar com crime, né? Coisas, Sim. né, pesadas, eventualmente, né? Às vezes pode ser só um furto lá, mas eventualmente pode ser uma coisa pesada. E aí também, né? Esse profissional é atirado lá e tem que desenvolver isso meio sozinho, né? E aí cai naquele negócio que às vezes dá certo, a pessoa consegue realmente desenvolver e lidar com isso, e às vezes não, né? Às vezes não. E aí cria, eventualmente, um profissional ou que tem problema ele, né, psicológico, porque não consegue lidar com aquilo, né, fica, ou que vira meio um repelente de emoções, assim, né? Pode ver que nesse tipo de profissão não é incomum, né? Tipo, tô tentando não falar médico, mas eu vou falar, azar. Não é incomum, por exemplo, um médico que não se sensibiliza muito com o que está acontecendo, né? Não é incomum. Por quê? Mas Sim, mas aí isso também, né? Seguida a gente vê na mídia aí episódios episódio, né, com colegas, com situações que não são é, as mais adequadas, e aí a gente vê essa falta que faz o acompanhamento psicológico mesmo de profissionais, né, para lidarem com situações que não é do seu cotidiano, né? E principalmente nessa área, indo para a área de carreiras ali do direito, né? Essas outras carreiras que tu fica muito tempo estudando, por exemplo, para fazer concurso para juiz, para fazer concurso para promotoria, defensoria pública, todas elas exigem a uma prática jurídica de 3 anos. Só que, na verdade, muito desse tempo tu fica estudando. Tu fica muitos anos só estudando e tu fica isolado estudando. Então, tu não tem essa. E aí, tu vai atender casos, situações das mais diversas, que não é dentro daquela tua realidade, tu nunca viveu aquela tua realidade, e tu perde um pouco da sensibilidade, né? Então é bem complicado, eu acho que cada vez mais exige esse conhecimento multidisciplinar e principalmente na área da psicologia, nessas áreas que atendem pessoas, né? Que atendem situações que são aquelas que comumente não são vivenciadas pela pessoa que está atendendo, que necessita de um cuidado especial e que cada vez mais a gente está vendo que não tem. E eu acho que o pós-pandemia abriu mais portas para isso ali. Eu acho que na pandemia os pessoal se isolaram muito, teve muito isolamento e foi perdendo um pouco dessa sensibilidade, né? As pessoas foram perdendo isso. mas na real, assim, se a gente for mesmo fundo, eu não sei se tem alguma carreira que estaria livre de aprender sobre isso, né? Porque se você parar para pensar, no fim, tudo é pessoa, né? E até se você for, por exemplo, estava falando, eu estava pensando, se você for para o ramo da tecnologia, você fala, tem uma exceção, porque normalmente a gente vai para essa exceção. O cara que está lá no ramo da tecnologia, de repente ele não tem que lidar com gente. Mas se você parar para pensar, está bem em moda o assunto de inteligência artificial. E, e a Exatamente. inteligência artificial está sendo programada cada vez mais para parecer o quê? Uma pessoa? Então, mesmo na área de tecnologia, é quase que inevitável você entender como uma pessoa funciona. E Comportamento humano. E o comportamento humano, né? Cada vez mais exatamente, você não fundamental. tem uma área que a pessoa vai conseguir se dar razoavelmente bem se ela não tiver nenhuma habilidade assim com pessoa, né? Mas um traço do direito em específico que eu acho que talvez acentue isso. E lógico, quando eu estou falando isso aqui, é para deixar bem claro assim, não é apontar o dedo, é na verdade dizer que as pessoas são meio que atiradas e têm que aprender. E aí, às vezes, isso pode não dar certo, porque falta uma preparação, a pessoa não foi preparada para isso. E no direito tem o agravante da competição, né? Porque muitas vezes é sobre ganhar Sim, ou perder, né? exatamente. E aí o negócio fica pior, né? Porque é claramente sobre isso, né? O direito é É, uma disputa entre dois lados. Se eu falar besteira, você me corrige. Mas na maior parte do tempo, é sempre uma disputa entre um lado e outro. sim, sempre Alguém é ganha, alguém um perde litígio. no final da história.
E essa é a vantagem, então, um conselho para para aqueles que vão ingressar no direito que não gostam muito dessa interação, né? A área do direito tributário ali, existe essa disputa, mas normalmente é a disputa entre a empresa e o fisco. Então, não tem tanta. Essa parte foge um pouco, né? De disputa, você não está disputando contra a pessoa, tu está disputando com o Estado, tu está disputando contra a União, tem ali um procurador do outro lado, mas ela é uma relação mais impessoal, assim, né? Então, é uma vantagem, e é uma dos motivos também que me fez escolher essa área. Mas no final você vale o quanto que você ganha, né? Não é isso, não porque é pesado, eu sei que é pesado. É, Isso justamente porque se você está de exatamente. então tem que ter isso em mente, né? Porque um advogado é medido pelo número de vitórias que ele tem, né? Vitórias que ele tem. É isso, Exatamente. é Na isso. competição na competição no mercado é isso, né? Cada vez mais o resultado. Mas isso não só na área do direito, né? Acho que em tudo hoje em dia o resultado é o que mais pesa, né? É óbvio, isso é medido pelo seu resultado. Mas o direito, para mim, ele é muito, Gritante. muito claro, porque a gente sabe, quando um advogado ganha muito, e eu trabalho não com um advogado, mas conheço um advogado, presto serviço em alguma empresa, algumas das empresas que eu trabalho, que tem outros lados, eu estou tentando não falar, né? Porque eu não quero. Mas assim, tem outros lados. Quando ouve o nome deste advogado específico, já dá uma, né, pensada, porque vai se criando essa coisa. E aí, lógico, quanto mais o advogado cria isso, mais as pessoas procuram ele, né? Isso é Sim, sim, sim. virando um círculo, né? Então, isso é importante para quem está pensando em fazer direito. Isso talvez ao longo aqui a gente vai conversar com várias pessoas e vai aparecer isso, né? Mas, por exemplo, É, quando eu peço isso num fisioterapeuta, é mais difícil, né? Eu é, até dar esse histórico, né? Falar assim, tantas pessoas voltaram a caminhar. É difícil, né? E no direito é uma coisa muito clara, é quase futebol, né? Dá para saber quantas vezes ganhou, quantas vezes perdeu e é meio cruel, né? Depende. o mercado mesmo, né? O mercado do direito cada dia mais a gente vê escritório de advocacia tá quase igual farmácia, né? Cada esquina tem um. Então é uma questão difícil, né? Mas E é por isso, tá? Eu não vou te pergunta. É por isso, é bom porque no dia a dia, quando eu estou profissionalmente, eu não posso perguntar isso para um advogado, mas eu tenho várias vezes essa vontade. É por isso que o advogado evita dar uma resposta para as perguntas. Assim, eu fico com a impressão que o advogado sempre, quando você pergunta uma coisa assim, tá, mas eu faço assim, ele sempre me fica me dando, olha, pode ser que se for por ali dê isso, se for por aqui dê isso, mas talvez não dê, ou não, talvez dê. É por essa questão de. Na verdade, eu sei a resposta, eu estou só te provocando mesmo. Porque, não, também porque não. você se comprometer com o resultado é complicado, eu sei disso. Mas eu. Hoje em dia no mundo jurídico é praticamente impossível se comprometer com o resultado, né? A gente sabe que hoje o judiciário ele tem um protagonismo muito grande. Então, assim, a lei diz X, mas você pode chegar lá, né, no judiciário e a interpretação ser Y, né? Hoje em dia não existe mais essa. Apesar de ser um dos objetivos da segurança jurídica no mundo do direito, cada vez a gente vê, na prática, a gente vê menos isso acontecer. Então, hoje em dia, realmente não tem como garantir esse 100% ganho de causa. Hoje em dia não tem mais como dizer isso, né? As interpretações e a legislação mudam toda hora. Então, é mais nesse sentido, assim, de não firmar, assim, com convicção que tem o resultado, porque não existe mais o resultado hoje. Não, uma brincadeira assim. Talvez alguém se identifique ou não, eu não sei. Não sei quem vê isso aqui, quem não vê, mas é porque às vezes o que ele mexe, estou em reuniões que estão sendo discutindo esse tipo de assunto. Sim. Vamos fazer jurídico, vamos fazer administrativo, não sei o quê, vamos Sim, fazer. questão, principalmente na área, minha área na tributária, tem muitas questões que a gente pode resolver de forma administrativa e questões que tem que fazer de forma judicial, e a gente faz muito essa ponderação, né? Isso aqui, qual é o risco disso? Mas a gente trabalha com risco, né? Nada vai ter risco zero.
né? Sempre Aí, tem uma margem de risco. Mas daí tem a vantagem, e aí conversa com o empresário qual é a tua necessidade atual. Às vezes vale o risco de tu fazer alguma coisa administrativo pelo retorno mais rápido, né? Mas tá dentro daquela margem de risco que é conversado com o empresário e definido com o contador, com o empresário, que se define se vai pelo aquele caminho ou não, né? Mas zero risco hoje em dia não existe, né? não, não, tudo tem risco, né? Mas é lógico que, enfim, cada caso é um caso. Não vou entrar nisso porque e aí assim é perigoso porque entra muito no teu trabalho e no meu trabalho, então é melhor não, porque Sim, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada empresa está disposta a correr risco diferente, cada empresa tem o seu tamanho exatamente. e sua E exposição sua diferente, margem de exposição. a empresa menos exposta, enfim, de ramos diferentes, então não quero entrar muito nisso, é para isso que existem os profissionais, para procurar e fazer essa avaliação. É, eu só entrei nisso porque isso é um traço que é parecido entre o advogado e o economista, né? A gente nunca tem certeza de nada porque as variáveis são muitas, então São muitas, são muitas. a crítica são para os dois profissionais. Quando a gente faz uma avaliação também, normalmente vai falar, mas isso vai acontecer. Cara, economia, assim, um louco sair dando tiro lá na Ucrânia lá e muda tudo. Exatamente. Agora, tá, o que a gente tenta fazer assim, olha, se tudo continuar assim, em 80% das vezes acontece tal coisa. Agora, tem 20% das vezes que não acontece. Exatamente. Tem sempre é feito um estudo de margem, né, dentro das possibilidades. A margem, a possibilidade é dentro desse percentual e aí a escolha é dentro. Mas hoje em dia até teve decisões já consolidadas que estão sofrendo ações rescisórias, né? Que são aquelas ações que modificam ações que já tinham sido extintas, né? E no âmbito tributário está acontecendo isso, né? De revisão, de entendimento. Então, até aquilo que era 100% que já estava consolidado, hoje em dia já não é mais 100%, é 90%, né? E teu dia a dia, quantas páginas você lê por dia? Ah, muitas. Nunca parei para contar, mas muitas, né? Tem, dependendo das ações, escreve por dia, né? Tem ações ali de. A gente sempre tenta ser, hoje em dia, cada vez mais conciso, né? Ninguém mais tem paciência para ler as coisas muito extensas, né? Então, nas petições, a gente tenta ser mais conciso. Mas às vezes tem matérias que é tanta discussão, e aí vai ali 50, 60 páginas escritas, e para ler tudo isso. Para construir tudo isso é 10 vezes mais, né? Daí 600 páginas para construir 60. Esse é um caminho, né? Do direito de se pensar, né? Do direito tem que gostar de ler. Tem que gostar de ler e mais do que ler, tem que gostar de pesquisar. Acho que a proatividade hoje na pesquisa, no direito, ela é uma necessidade muito gritante, assim. Tu tem que ter uma profissão que tu vai ter que estar sempre estudando. Tu escolheu ela, tu vai ter que estudar para o resto da vida, porque as alterações legislativas são cada vez mais frequentes e grandes alterações legislativas, né? A gente teve a alteração do Código de Processo Civil, em 2015. A gente teve a reforma previdenciária, em seguida, 2019, a reforma trabalhista, e agora a gente está indo para a reforma tributária. Então, sim, grandes reformas estão acontecendo e fora as pequenas que acontecem diariamente, né? Todo dia tem alteração de legislação. E você tem que estudar, eventualmente, o juiz do caso, você tem que estudar Sim, tudo, né? Então, tá toda hora você tem que estar atento. Talvez seja das profissões que mais tenha realmente esse essa estudo necessidade contínuo, né? contínua. Contínuo, sem pausa, né? Porque Exatamente. toda profissão você tem que estar sempre se atualizando. Mas há algumas profissões que você pode, sei lá, eventualmente, vou passar um mês sem estudar. Eventualmente você pode. Agora, no Sim, direito, não, porque a profissão exige que você esteja estudando, nem que seja a petição que você está fazendo, né? Ou que você está recebendo, dependendo da posição que você está na sim. história, né? Não, exatamente. Eu acho que o direito é essa uma das principais características. A pessoa que vai fazer direito e quer ser advogado, enfim, juiz também, né? Qualquer desses ramos de atuação tem que gostar de estudar, porque tu vai estudar pro resto da vida. E tem que gostar de escrever, assim, rebuscadamente, assim, fazer. Eu posso ser cancelado, né? Porque eu estou fazendo várias piadinhas aqui, assim, de É leve. complicado. Eu ia dizer assim, não.
Mas é complicado, porque assim, é uma coisa que é uma observação que daí tu vai lá muito para psicologia jurídica de novo, entra na psicologia jurídica, porque o advogado ele tem que escrever conforme quem vai ler a petição dele. Então é uma pesquisa que se faz inclusive com as decisões com que juiz que vai dar aquela decisão. Se o juiz Sim. que vai te dar aquela decisão gosta dessa, né, de ter uma petição mais robusta, mais, né? A gente Uhum. escreve daquela forma. Não, esse juiz ele já é mais informal. Então tu vai escrever da forma que juiz. Eu acho que essa preocupação é poucos advogados que têm, mas é Sim. um dos segredos, é um dos segredos da profissão, né? Tu escrever Eu conforme quem. trabalhei, eu trabalhei em todas as áreas assim da empresa. E uma coisa que eu gostava bastante quando eu trabalhava na RH era ler as petições iniciais, assim, eu achava muito divertido. Eu te confesso que eu achava divertido, porque é toda uma volta, assim, é É, todo dependendo dependendo buscada, das. o suplicante foi exposto a tamanho, constrangimento, tal qual. Eu ficava lendo aqui e falava, meu Deus, é praticamente Camões. Mas, não, Não, eu achava, está se perdendo um pouco disso, né? Mas esse é um cuidado que hoje em dia a gente toma de. Depende que é quem vai ser endereçado, né? Cada situação é uma situação. Se a situação exige ser mais informal, tu pode ser mais informal. Se a situação exige uma formalidade maior, não, tô pegando um juiz que você vai me escrever assim, não te considero, eu super entendo, mas eu acho divertido. Tanto é que nós até hoje na empresa nós temos uma reunião semanal lá que a gente participa e a gente coloca o advogado para fazer a ata, né? Porque ele escreve melhor, mais detalhadamente, tal, bem escreve detalhadamente. exatamente, não, e melhor, né? Porque como escreve muito, escreve bem. Eu escrevo mal, eu erro muito escrevendo porque eu penso mais rápido que escrevo, então Tem eu pensamento. falta sai faltando uma palavra, aí você está escrevendo ata com a tela, assim, eu fico brincando que eventualmente ele não está lá e aí eu tenho que escrever. E aí cada uma frase tem alguém, tem uma palavra ali errada, tem outra palavra. Então, quando ele está lá, eu fico muito feliz, porque ele fica feliz em fazer e eu fico feliz em deixar ele fazer. Porque o meu chefe fala, você é muito direto, né? Que eu escrevo assim, a garrafa é verde. Sim. Aí o advogado ele já vai escrever que a garrafa é um tom de verde, que não sei o que, tal. E não, e para quem está lendo entende melhor mesmo, porque a pessoa não está Sim, vendo a mais garrafa, né? descritivo. Mais Então, descritivo, situação exatamente. fática. Então, nesse É, caso, nem crítica é um elogio, porque tem a capacidade de descrever melhor, sim. eventualmente, uma situação do que alguém que é mais pragmático. Tipo, eu assim que vou escrever mais diretamente. Então, é da função, né? Porque você está explicando lá um caso para um juiz, né? E ele tem que entender detalhadamente. Daqui a pouco realmente não dá para ser tão direto. Ser tão E direto. eu entrei nisso justamente por isso. Então, vai ter que ler muito, vai ter que saber escrever bem e rápido, né? Porque se for muito lento para escrever, não dá conta, né? Porque tem que escrever Não. bastante. Sim, Então, escreve muito. Passo o dia inteiro, praticamente, passo o dia inteiro. tem Sim, que gostar de língua principalmente portuguesa. ali, existem áreas dentro do direito que tu escreve menos e áreas que tu escreve mais, né? Por exemplo, o direito do trabalho é uma profissão que tem muita audiência, né? Então, muita coisa se resolve em audiência. Já no direito tributário, praticamente não existe audiência. É tudo, por quê? Não tem fatos que se discute, né? Ou se discute a legislação em si, ou a prova é feita por meio de documentos, né? Então acaba que não tem tantas audiências assim. Então é mais o dia a dia mesmo, é tu sentar ali e escrever, de passar o dia inteiro pesquisando e escrevendo, né? O bom do direito é que eu posso falar com mais advogados. Eu posso falar com outros de outras áreas, né? Porque essa Sim, parte da audiência é divertido também, né? Eu já participei de várias, não sei se eu posso falar isso, mas enfim. É, porque eu já fui preposto da empresa sim, sim, sim. algumas vezes, então eu já participei de algumas. Eu fiz no outro escritório, eu fazia mais audiências, agora ali não, como eu tô mais específica no direito tributário, não tem tantas, né? Acontece de vez em quando a sustentação oral mesmo que tu faz no tribunal, né? Teu arrazoado lá defende as tuas alegações, mas aí não é uma audiência, né? É só. Falhou agora, Wesley, não te escutei. De novo. Eu Não? não sei, não. Tá. Fala aí.
É, tá falhando agora de novo. Mas a imagem tá normal, então não é internet. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui de novo. Ok. Então, eu estava falando que talvez muitas pessoas escolhem fazer direito por essa parte, né? Porque é a parte que mais aparece, assim, sei lá, na TV, nos filmes. Aí as pessoas, talvez muitas pessoas escolham ser advogado, e tal, por aquela parte que é um pouco teatral, assim, vamos dizer, né? Sim. A sustentação Principalmente oral. a parte criminal ali, parte de, principalmente tribunal de júri, né? Tem essa parte mais teatral e é da profissão e é legal, assim. Eu já não é uma coisa que me chama muito a atenção essa parte, mas é da profissão, né? Quem gosta mais de fazer esse teatro e essa parte fática, se envolver mais com essa parte fática é legal. O direito é bom por causa disso, né? Ele abre diversas possibilidades, né? Se tu é a pessoa mais técnica, que nem eu sempre gostei mais da parte técnica do direito, né? Sempre gostei de estudar e gostei da parte técnica. Então eu fui pro direito tributário, né? Se tu gosta mais de relação com pessoas, tu vai lá pra parte civil, pra parte de família. Aí se tu gosta mais dessa parte mais teatral, mas não de forma pejorativa, mas teatral no sentido de gostar mesmo dessas dinâmica, né? Aí tem a parte do direito penal. Então, tem diversas possibilidades, e fora além da advocacia, faz direito hoje em dia, além das carreiras jurídicas, tem inúmeras possibilidades, né? Sim. E me conta agora, assim, Lore, dentro de uma coisa que você possa me contar, né? De um perrengue da profissão, assim, que você passou. Ai, olha, agora lembrar de algum. Ah, mas que vida tranquila, nem tem perrengue. Não, agora no direito tributário não tem, não tem tantas situações perrengues. Eu escolhi a mais difícil na parte de estudo, né? A mais complexa, mas a mais fácil nessa questão assim de perrengues. Tu acaba não tendo tanta audiência, resolve mais. A questão tu resolve mais na escrita mesmo, né? Não tem Nunca perdeu tantas um situações. pratinho, assim, ou se deu conta no último dia? Prazo? É, teve Não. conta que tava para perder, teve que correr, sei lá. Nunca deu uma. Não, jamais. Na época, quando eu comecei, logo que eu comecei ali a situação aí que eu era estagiária ainda, né? Tinha algumas situações de protocolo que eram físicos ainda. Aí até tinha essa correria assim, tem que ir pro fórum até às 6 horas, fechava, né? Tinha que protocolar até às 6 horas. Aí tinha mais essa correria. Hoje em dia, 90% dos processos são eletrônicos, né? Então, tu faz tudo online, tem até meia-noite. Normalmente a gente tem por hábito também não protocolar no último dia do prazo as petições, né? Então, protocola com uma antecedência não gera tanto. Não tem tantas essas situações, assim, acabam não ocorrendo mais, né? As facilidades do mundo tecnológico, né, que vieram nos ajudar. Mas logo que eu iniciei, que eram processos eram físicos, ainda tinha essa correria, né? Mas aí era estagiário ainda, aí eu saí correndo pro fórum com petição para protocolar até às 6. E as próprias audiências, né, ficaram, não sei se na As totalidade, mas audiências estão voltando a ser presenciais agora. Existe algumas ainda que estão sendo online, mas estão voltando a ser presenciais, né? Inclusive um dos pleitos da OAB também é a questão das sustentações orais, elas não serem mais gravadas e serem presenciais no momento do julgamento, né? Porque há um prejuízo, né? Há um prejuízo de defesa no momento que tu tá lá sustentando as tuas alegações ali ao vivo, né? Podendo interagir com o desembargador ou só enviar um vídeo, né? Por vídeo ele não tem essa interação. Eu acho também é- existe esse pleito da OAB e é um pleito justo, né? Que eu concordo, né? sim, até porque a comunicação ela se dá pelo corpo todo, né? Não só, né? Por mais que aqui a pessoa tenha um quadradinho para ela se expressar, É. tem toda uma coisa postural e tal, né? Exatamente. A forma de tu influenciar, eu acho que a forma de influenciar também no julgamento é diferente, né? Quando tá Uhum. também interrogando uma testemunha, uma coisa é a testemunha te responder uma pergunta te vendo ali pela televisão, né? Outra coisa é ali presencialmente te responder uma questão. Eu acho Uhum. que existem coisas que se evitam, né? Nas audiências presenciais, nos julgamentos presenciais, né? E o que é o melhor da tua profissão para ti? Sim, que...
Eu acho que o conhecimento que hoje eu tenho, assim, é a pessoa que eu sempre gostei de estudar, né? Já desde de sempre fazia 1 milhão de cursos. Eu acho que assim, tu ter a possibilidade de abranger e de conhecer outras áreas, porque pro direito tu tem que conhecer além do direito. Tipo, se tu vai defender uma ação do consumidor, sei lá, tu vai defender uma ação de consumidor de veículos, que eu atendi, no passado eu atendi muito. Então, tu acaba aprendendo como funciona um veículo, né? Tu acaba aprendendo outras questões que normalmente no cotidiano, quando tu tem só uma profissão, quando tu é médico, tu vai aprender sobre carro se tu quiser. Não é uma coisa que vai aparecer no teu dia a dia ali, né? Eu acho que no direito tem disso, assim, tu abre o teu leque de aprendizado para diversas situações que tu nem imaginaria que tu teria que estudar. Então, é um aprendizado constante. Isso que é o que eu mais gosto, assim, da profissão. E o contrário, o que que é o pior? O pior, eu Alguma tipo, acho que essa. não. O pior, eu acho que hoje em dia, ao contrário, o excesso de conhecimento é bom, mas o contrário também. Eu acho que essas alterações, eu acho que a segurança jurídica hoje em dia, para se trabalhar, principalmente na área tributária, é uma das questões que às vezes a gente se questiona, né? Tem uma coisa ali que toda hora tá mudando de entendimento, tu não pode mais passar uma. É a questão da certeza que a gente estava falando antes, né? Então é Uhum. uma questão que a gente vai desanimando às vezes da profissão, né? Tu vê, pensa assim, é uma coisa, uma questão absurda, assim, tá se decidindo por outras questões políticas, né? E aí é uma coisa que vai desanimando um pouco, né? Eu Mas de tudo dentro daquilo da normalidade, né? Existem. te entendi, porque você, eu ia falar o seguinte, eu conversei, não na última temporada, na outra temporada lá que eu estava conversando com pessoas que moravam fora do país, eu conversei com um cara que mora lá no Canadá, o Mancha. E ele falou sobre o código de trânsito lá do Canadá. Ele falou, Uhum, cara, você pega o código de trânsito do Canadá, é um negocinho desse tamanho assim. Ele falou, porque não precisa de lei para tudo, as pessoas têm bom senso, né? Tipo, se a pessoa chega num cruzamento, ela para. No Brasil, talvez a gente tenha que ter muita lei porque a gente não consegue comportamento. se autogerir, né? A gente não E consegue ter um mesmo, comportamento ético sozinho, né? Então a gente precisa ter muita lei, porque tem que ficar regulamentando tudo, porque senão a pessoa, cada um por si, enfim, e aí você tem que ficar regulamentando tudo para que, né? Aquilo que a gente falou, daqui a pouco vai ter que ter uma lei para o bombom, uma lei para o biscoito, uma lei para o percentual de chocolate, porque senão, né? a expansão, as duas coisas são prejudiciais, né? A lei muito concisa e a lei muito ampla, as duas têm seus prejudiciais, né? Quando ela é muito ampla, também ela abre mais margem para interpretação, né? Porque se o bombom é de uma forma, por que que o biscoito não é daquela forma? Porque daí abre mais margem para interpretação e hoje em dia a gente está nesse aumento de demandas jurídicas em razão disso também, né? Que lógico que assim, E quando, pela quando ausência de conformidade também, hoje em dia, eu acho que as pessoas, assim, não se conformam. Se um advogado, por exemplo, tá, fez a ação, não obteve êxito naquela ação em primeiro grau, né? O cliente, ele não se conforma, não obteve êxito, as chances de recorrer são mínimas. Não, tu tem que recorrer, tu tem que ir para o STJ, tu tem que ir para o STF, tu tem que ir para todas as instâncias, quando às vezes tu sabe que aquela situação não vai alterar. A questão era fática, a questão fática já foi resolvida lá no primeiro grau, né? Não vai se alterar. Então, existe muito esse caminho para se trilhar ainda na mudança de mentalidade mesmo das pessoas e tudo que é, né, dados processos aí que a gente vê por troco, né? Também as pessoas processando por, sei lá, R$ 50, né? E aí tudo judicializa, né? É uma questão que sobrecarrega bastante o judiciário. você especificamente, mas cultural, né? É É, cultural, é cultural. porque quando eu falo lá, por exemplo, do Canadá, o Canadá talvez tenha uma cultura mais parecida com a europeia lá, que talvez não seja tão afeita assim. E nós, talvez, nesse sentido, como em tantos outros, tenhamos mais a ver com os Estados Unidos, né? É.
gosto de processar por causa de qualquer coisa também, né? É cultural, assim, essa coisa do processo, né? também. E é lógico, né? Cada um tem que procurar o seu direito. É, Sim, dá- é, eu sim não tenho que tem problema defender isso. nenhum. Cada um tem que, por favor, procurem Não, seus direitos. não, problema nenhum. Mas Inclusive, é uma questão cultural mesmo que acaba prejudicando as outras demandas também, né? Porque às vezes é tanta demanda que o judiciário ele não consegue dar uma resposta adequada e correspondente às expectativas naquilo que realmente seria relevante, né? Porque a quantidade é massiva e é complicado, né? Então tudo tem essa vertente, né? Tem esses dois lados. isso para mim é lógico que quando a gente fala de empresa, a empresa está lá para lucro. Passou pela porta, o objetivo é lucro. Qualquer outra coisa que você faça lá dentro é meio, mas o fim é sempre lucro. Sim, Então, é mais compreensivo isso. Quando eu quis dizer nessa dinâmica de ter que ter lei para tudo, e é mais nas dinâmicas pessoais, assim, que muita sim, coisa sim, sim. talvez não precisasse de uma lei, não precisasse judicializar. Seria mais tranquilo a pessoa enxergar uma placa de pare e saber que tem que parar, né? Não É, precisa. e se não parar, acontecer um acidente e indenizar, né? Não precisar. É, exato, porque aí a pessoa passa lá para um radar que o cara tirou carteira, enfim, eu acabo sempre dando o mesmo exemplo, mas o cara tirou carteira, ele sabe, tal, aí ele tem a placa que está lá 80 por hora, aí ele passa a 120, aí ele toma a multa e ele quer entrar na justiça por causa da multa. Esse é o ponto. Esse, para mim, é o ponto que Sim, aí. Porque aí ele quer achar lá alguma coisa para não ter que pagar pelo que ele sabe que ele fez. Aí sim. esse, para mim, é o ponto onde extrapola o você buscar o seu direito. Mas, enfim. Essa é só a minha opinião, assim, mais genérica, né? Porque no dia a dia talvez as coisas não sejam bem assim. Cada situação é uma situação, né? Mas existe sim um aumento de demandas judiciais de matérias consideradas irrelevantes, né? E hoje em dia tem É, o juizado especial civil que já foi criado com essa finalidade, mas ainda assim a gente vê assim muitas coisas no judiciário comum que tem um outro ângulo, né, que eu tô falando, que é assim, todo mundo, que eventualmente não é, né? E a justiça é uma coisa cara, né? Então, não é, não é todo mundo que tem essa capacidade de brigar por tudo que acha que é devido, né? Eu estou tentando achar um jeito bonito de falar que a justiça não é para todos, mas é que isso ia ficar tão chato, mas é isso, né? hoje em dia existem muitas possibilidades, né? Acho que antigamente já tinha essa questão, hoje em dia a justiça já está bem mais aberta, né? A questão tanto do juizado especial civil, como eu falei, tem a gratuidade de justiça para as pessoas que não têm capacidade econômica, não recolherem as custas do processo, né? Existem as defensorias públicas, que é justamente para as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, né, para procure ingresso com a ação com a Defensoria Pública, e daí tu não tem que arcar com o pagamento de honorários, e as custas também por meio da justiça gratuita, da gratuidade de justiça não são necessárias. Então, hoje em dia, não, eu vejo, assim, que esse problema não existe mais, assim, eu acho que pela falta de informação, talvez, mas por acesso mesmo, acessibilidade ao judiciário, hoje está bem mais tranquilo, né? Bem mais fácil. Certo. Eu acho que talvez seja uma questão até de educação mesmo, né? De informação. Por ausência de informação, eu É, entendo que sim. porque talvez as pessoas nem saibam esse caminho, né? Como Exatamente. é que ela, como é que ela faz para chegar lá, né? E lógico Exatamente. que eu digo isso porque quem é que vai, quem que contrata hoje uma assessoria tributária? Hoje em dia. Porque, lógico, assim, até para. É a mesma coisa comigo. Quem é que contrata uma consultoria? É uma empresa que normalmente tem uma capacidade de pagar por aquilo, né? Um, e uma consultoria tributária é da mesma forma. Talvez a padaria ali da esquina não tem muito acesso a esse tipo. Foi mais nesse sentido ainda. Sim, sim, sim. Ele acaba dando. Agora, lógico, se o Sim, cara tem é uma questão. consultoria, ele pode procurar o Sebrae, ele tem. Na verdade, ele tem caminhos. Tem meio outros meios também, né? Mas
Mas Talvez. isso na área tributária, na questão, principalmente na questão de recuperação de tributos, hoje em dia, grande parte dos escritórios, se não quiser fazer um acompanhamento de assessoramento completo da empresa, mas só fazer a análise do diagnóstico e análise de recuperação de créditos, né, de impostos que tu recolheu a maior, que não deveria ter recolhido em razão da burocracia da legislação. Hoje não se cobra mais esse serviço, né? Se entra, ingressa com as ações de recuperação de tributos e aí só se cobra no êxito, né? Essa parte específica. A não ser, não, que tu queira fazer um planejamento mesmo, que é o planejamento dentro daquela questão do bombom e do biscoito, aí dentro dessa questão, aí sim, se faz um planejamento, se cobra uma consultoria, né? Mas existem muitos escritórios hoje dessa parte de recuperação de tributos que só cobram no êxito, né? Como uma forma mesmo Cobra um de percentual. incentivar. É, Uhum. de incentivar, né? E saiu uma pesquisa recente que mais de 90% das empresas teria algum tipo de imposto a recuperar, né? É porque Atualmente. Mais de 90% das empresas. que todo. Lembra do que a gente falou no começo? Que as pessoas elas não são preparadas para fazer gestão. Então, Exatamente. elas, na sua maioria, elas nem pensam muito nisso. E não pensam, e muito disso, claro que existem, não uma crítica ao escritório de contabilidade, mas em geral a gente vê na prática que acontece isso. Hoje em dia o contador ele está tão preocupado com as obrigações, são tantas obrigações acessórias para ele fazer que ele não se preocupa tanto com essa parte de recuperação tributária, né? O contador vai lá e faz a prática do dia a dia, calcula a folha de pagamento, faz os impostos que tem que recolher e não faz essa análise minuciosa de esse produto tributa dessa forma, o outro produto tributa de outra forma, então se passa muita coisa pela contabilidade, porque não é função da contabilidade fazer essa análise mesmo, né? Essa análise minuciosa, não, ela está mais preocupada com essa situação do dia a dia, então mesmo que a empresa tenha um escritório de contabilidade parceiro, acaba não aproveitando dessas situações, né? É, porque muitas vezes o contador, somente o contador, vamos dizer assim, que as pessoas, quando eu falo contador, as pessoas estão visualizando lá uma pessoa que tem um escritório de contabilidade, que atende um monte de gente, isso é o mais normal, né? Esse tipo de contador, ele atende padaria, supermercado, farmácia, posto de gasolina, e aí são, cada coisa dessa tem uma legislação diferente, produtos diferentes, então realmente é diferente às vezes, por exemplo, sei lá, na empresa que eu trabalho tem um contador lá, aí lógico, ele entende mais daquele negócio ali, Naquele então, nicho, sim. exato, então, mas a maioria dos contadores, na maioria dos negócios que são pequenos negócios, são contadores generalistas, né? Como se fosse um clínico geral, vamos dizer assim, né? Então ele Sim. entende um pouco de tudo, mas lógico que vai escapar alguma coisa mais específica de alguns ramos, né? Então, Sim, sim, sim. E a então é. recuperação tributária ela é bom, às vezes, até para análise de caixa. Às vezes o empreendedor ele está precisando de caixa e não imagina essa possibilidade de recuperação, né? Vai buscar com empréstimo, vai buscar coisa, mas quem sabe faz uma análise, então, de recuperação de tributos, né? Quando vê, tem ali valores a recuperar rápidos que ele nem imaginava que tinha, né? Questão de insumos, enfim, várias situações que podem ser feitas administrativas e que vai gerar um caixa para a empresa rápido e sem o ônus de juros, e normalmente é a última coisa que só quando a empresa está bem que ela procura, né? Quando ela está mal, ela acha que não, que ela não tem que procurar isso, né? Entra É, no não, desespero e não se preocupa com essas situações que vai ajudar muito, né? realmente é porque às vezes essa visão um pouco mais ampla, porque 90% dos negócios eles começam e vão crescendo e tal, e a pessoa, sei lá, ela era muito boa em fazer bolo. E ela começa fazendo bolinho, aí vende para um, vende para dois, daqui a pouco ela bota um negocinho na garagem, daqui a pouco vira uma padaria, sei lá, daqui a pouco vira uma franquia de bolo, mas ela sabe fazer bolo, ela não sabe Sim, fazer não sabe. gestão daquilo. E aí os problemas começam a aparecer e realmente a pessoa às vezes não sabe nem por onde começa mesmo, não sabe E lidar. aí e essa necessidade vai se acentuar ainda mais agora que nem eu falei no início ali com a reforma tributária. Então as empresas elas têm que é uma necessidade agora, né? Vai virar uma necessidade de elas buscarem uma assessoria tributária porque vai mudar muito. Então, o quanto antes buscarem auxílio para conseguir recuperar o que tem de direito do passado e para conseguir ingressar com margem, né, nesse novo sistema que vai entrar para frente, porque
vai mudar completamente, né? Quem não estiver atualizado, e isso é bom para quem vai ingressar, voltando aqui para o ramo de carreiras, quem vai ingressar no mundo jurídico é uma oportunidade muito grande, né? Porque vai reinicializar o sistema tributário, né? Quem quiser entrar na área tributária vai reinicializar. Então vai estar todo mundo começando ali no mesmo nível na reforma, né? Então vai ter muita oportunidade, assim, de emprego nessa área, de para empreender mesmo nessa área, né, de assessoria, mas claro, para isso tem que buscar conhecimento, e é uma área muito complexa e que demanda muito estudo, mas é uma área que está em ascensão agora nos próximos anos, né? E a gente já vai com 1h20 aqui de conversa. Passa rápido, né? Passa rápido, Passa rápido. passa rápido. Eu ainda quero te fazer uma ou duas perguntas, mas esse é aquele momento que a gente dá uma trocada de lugar. E aí eu deixo você fazer uma pergunta. E aí, diferente, como aqui o negócio é sempre de verdade, eu sempre falo para as pessoas que aqui a gente não combina nada, que a gente conversa e eu não vou faltar com a verdade, porque eu sempre digo isso. Falo, não, aqui é tudo meio no improviso, tal, não tem roteiro. Mas nessa temporada especificamente, eu combinei com as pessoas, tá? Que essa pergunta elas vão fazer dentro mais ou menos da área delas para a gente continuar no assunto e para minha resposta não ficar repetitiva também. Então, dentro da minha do meu preceito de ser honesto aqui com as pessoas, ainda mais com a advogada do outro lado. Então, eu estou desfazendo esse acordo que eu fiz com as pessoas, que eu nunca combino nada. Isso é combinado. Eu não sei a pergunta, mas o tema foi combinado. Agora é contigo. Então, tá, então vamos para a pergunta. Ah, já que é dentro da minha área, eu acho que é justamente isso, né? Quais são os teus receios e o que tu busca quando tu procura uma assessoria jurídica, né? Então, dentro do meu trabalho, a gente trabalha como parceiro, na verdade, né? Porque uma consultoria empresarial, a gente eu especificamente sou bem o clínico geral mesmo. E Uhum. eu trabalho mais com o ramo de posto de combustível. Hoje eu tenho alguns clientes nesse ramo, mas eu trabalho em outros ramos. Mas eu sou bem generalista mesmo, porque eu trabalhei em várias áreas. Então, eu faço diagnóstico mesmo e interfiro na operação. E o jurídico acaba sendo um parceiro nosso para quando entra em situações como essa, por exemplo. Olha, eu sei que você tem uma possibilidade aqui de recuperação. Você já buscou? Ah, não busquei. E aí é no momento onde a gente tem até alguns parceiros que a gente indica e tal. Olha, então vai atrás, a gente sabe que tem direito a isso, aquilo. Ó, a gente tem outros clientes que buscaram tal coisa, né? Então a gente trabalha muito em parceria. Eu acabei falando aqui no decorrer um pouco da dificuldade que eu tenho, porque eu, eu sou um pouco pragmático com as coisas assim, sabe? Eu preciso ter, mensurar, tal. E eu sei que isso no direito, assim como talvez na medicina, tal, em algumas outras coisas, as coisas são um pouco mais imponderáveis, às vezes pode dar, pode não dar, tal. Então eu tenho um pouco dificuldade que eu tenho é essa. Você sabe que uma das primeiras profissões, assim, quando eu era jovem, que eu falei que eu ia fazer, era direito, né? Falei, vai, eu Ah, ia ser advogado. O primeiro livro que eu comprei, eu trabalhava num banco, eu entrei com 14 anos, o primeiro livro que eu comprei, assim, que não foi minha mãe que me deu, que foi Manual do Processo Penal, assim. Eu entrei. É. E eu acho que o segundo foi a Constituição. nossa! Eu tinha uns 88, eu tinha uns 12 anos, eu li a Constituição inteira. Então Ah, já pegou a nova Constituição, 88. eu tinha essa vontade quando eu era jovem. Mas quando eu era jovem, eu tinha muito problema com ler. Eu tinha preguiça. Quando eu era jovem, não, até muito recentemente. Acho que nos últimos 10, 12 anos é que eu mudei isso, mas eu tinha muita preguiça de ler. Então, mesmo jovem, eu tinha uma capacidade de enxergar os meus defeitos. Então, eu falei, cara, não vai dar certo, né?
Porque, né, se, se eu vou entrar numa profissão que essencialmente eu vou ter que ler o resto da vida e não é uma coisa que eu tenho lá muita aptidão, eu, né, acabei indo para outro caminho e tal, fui fazer economia. Mas, voltando à tua pergunta, então, o advogado hoje para nós é um parceiro, assim. O advogado que lida com as questões mais trabalhistas, né? Porque também, na verdade, a gente tem vários parceiros, né? Dependendo da situação, a gente Sim. acaba chamando um. Eu não falei o nome, mas eu te falei que tem Claro, um em claro, claro. específico que, por exemplo, para lidar com certos tipos de situação, ele é muito conhecido no mercado, então a gente normalmente indica ele e tal. Então tem. É um ramo que a gente não entra. Lógico, como a gente tem um certo conhecimento, a gente sabe onde tem as lacunas, mas aí a gente indica para o parceiro lá. Sim. E entrando nessa questão de parceria, essa parte do direito tributário é bom, porque hoje em dia o direito tributário ele abriu portas para não só quem exerce direito poder atuar nesse mercado, né? Hoje em dia, a consultoria tributária, ela não necessita que tenha, que seja advogado, que seja formado em direito, né? Tem que ter o conhecimento jurídico, mas não precisa ter essa necessidade. E também pode atuar como parceiros, né? Muitas vezes É, ali no escritório mesmo, a gente tem parceiros que não são nem contadores e nem advogados, que são consultores mesmo e que acabam indicando parceiros. Eu acho que isso é interessante ali para quem está iniciando também no mundo do direito e na própria contabilidade. Isso, procurar escritórios parceiros que tu já começa aprendendo ali, né? Tu vai é, indicando e já começa a visualizar isso acontecer e tu vai aprendendo a como fazer, né? eu vou te dizer que na tua área especificamente, na maioria das vezes, aí eu estou falando da empresa que é lógico, fica meio confuso para as pessoas, mas eu presto serviço regularmente em uma empresa e presto serviço em outras empresas. E na empresa que eu trabalho regularmente, normalmente o primeiro contato, quem nos procura, dizendo, olha, talvez você tenha, normalmente não é o advogado. Exatamente. Normalmente é um consultor, é um comercial, é alguém que vai vender o produto, não é quem vai fazer. É. Eu acho que, sei lá, 70% das vezes o primeiro contato não é exatamente o advogado ou, enfim, a pessoa que vai fazer o trabalho. É Sim, alguém sim. que faz esse meio campo, ou alguém como nós, que estamos lá em alguma empresa e quando a gente está fazendo lá, a gente tem lá um checklist lá da avaliação da empresa e tal, algumas coisas a gente pergunta, ó, você já foi atrás, sei lá, crédito do cigarro, já foi atrás de... Sim. E, Diesel, os postos de gasolina. já, enfim, aí trabalhista, tem um monte de questões lá que aí é mais para não pagar do que para receber, mas assim, tá fazendo isso, tá fazendo tal coisa, né? Olha, Sim, então, é, e aí contratos com companhias, enfim, eu não posso sim, entrar nesses assuntos, mas aí a gente faz uma checagem de tudo e aí encaminha para quem é especialista na área, né? A gente é mais na área de gestão mesmo do negócio, e não da área jurídica, que não nos compete. Mas é isso, sim. assim, eu tenho os advogados hoje como um parceiro. Eu acho que eu deixei transparecer que às vezes eu me divirto, porque eu acho, às vezes, Mas é interessante esse posicionamento, porque a gente vê, muitas vezes, a gente vê o empresário, às vezes ele tem medo do advogado tributário, né? Tem tantas questões por aí controvertidas que hoje em dia tem alguns empresários que eles têm receio, assim, não quero chamar a atenção do fisco, né? Não quero ingressar com a ação, não quero chamar a atenção do fisco para trazer fiscalização dentro da minha empresa, né? E aí é legal tu ver esse posicionamento aí diferente na questão dessa questão de ser parceiro mesmo, de entender o negócio, né? E ver a gente como auxiliar e não como inimigo, porque muitos no mercado, por incrível que pareça, tem esse perfil de empresário também. não, porque porque é exatamente isso, assim. O- Quando você vai dar uma consultoria para uma empresa, voltando para aquele ponto que eu falei, você está lá para fazer a empresa ter lucro, né? Ganhar dinheiro. Inclusive, o nosso trabalho em específico, eu não faço nem contrato. Então, se a pessoa não quiser eu lá semana que vem, basta dizer não quero mais, acabou.
Sim, Então, sim. a coisa que faz eu estar lá é a pessoa eventualmente ganhando dinheiro mesmo. Então, não tem como você fechar nenhuma janela, né? Toda possibilidade legal e correta de você buscar rentabilizar o negócio, ela tem que ser abordada. Eventualmente, o cara pode falar: ó, esse risco eu não quero correr, isso aqui eu não quero fazer. Sim. E tem, não só no direito, tá? Mesmo dentro da gestão lá, tem coisa que você fala: olha, isso aqui, se você fizer assim e tal, ele fala: não, isso aí eu não quero fazer. Ok, nem tudo que a gente leva as É, pessoas querem fazer, é do jogo. aceitam, né? Isso faz parte, porque vai do perfil. E aí a gente volta naquela discussão que a gente falou. Se você entender só de gestão, você não dá consultoria para ninguém. Porque quando você chega lá, o que tem lá é um monte de pessoa. E cada pessoa tem um perfil, cada empresário tem um perfil, as pessoas que trabalham com ele têm um perfil, cada empresa tem lá seu jeito de trabalhar. Então, no fim, tudo é pessoa, né? Tudo é pessoa. Tudo depende Sim. do comportamento humano. Stephanie, a gente não falou no começo, mas agora eu queria te dar aí, enfim, o tempo que você quiser para falar como que te acha, como que te contacta, o escritório que você trabalha, né? Você trabalha no escritório, né? O escritório não é teu, né? Não, não, eu trabalho no escritório, sou associada É no porque eu escritório. falei isso no começo, né? Onde você trabalhava, onde não trabalhava, né? Isso, Então, isso. Eu trabalho no escritório em Porto Alegre, é Cras Borges e Duarte, né? Especialista em direito tributário, em recuperação de tributos e direito societário. Ah, minhas redes sociais, que tu vai ter que colocar depois na observação lá, né? Stephanie Soranço. aí, Que meu nome é um pouquinho complicado de escrever, mas é arroba Stephanie Soranço, né? Ano que vem, inclusive, estou com um projeto de começar a movimentar mais as redes sociais com caráter informativo mesmo, né? Caráter informativo que hoje em dia meu perfil ele é mais pessoal, mas quem quiser me contatar por lá para tirar dúvidas tributárias também podem ficar à vontade, né? O escritório também tem perfil no Instagram, para quem quiser procurar, é Cras Borges de Duarte, tem site institucional, mas pode entrar em contato também direto comigo, que eu faço a intermediação de qualquer outra questão, né? eu sempre esqueço disso, mas enfim, passou aí em cima em algum momento, o pessoal seguir, curtir, se inscrever, fazer aquelas coisas todas. Você sabe que o mais curioso é que aproximadamente 60% das pessoas que vê, inclusive que vê toda semana, não se inscreve, o que é muito curioso. Porque se inscrever é só apertar um botão e não muda a vida de ninguém, mas muda a minha, no caso. Porque Sim. quanto mais gente tiver inscrito, mais chega. Enfim, tem algumas regras do YouTube aqui que eu tô falando do YouTube, você pode estar ouvindo no Spotify ou vendo no Spotify, porque agora a gente está colocando em vídeo no Spotify também, então você pode estar. Mas enfim, não importa onde você esteja aí, se inscreve, segue, porque se você ficou aqui 1 hora e meia, eu quero crer que fez algum sentido, então segue aí, compartilha, passa para o amigo. Eu sempre brinco, se não gostou aí, passa para o inimigo também. Eu não quero nem saber, o importante é vir aqui, né? Se você não gostou, odiou muito, escolhe aquela pessoa que você não gosta e manda ela vir passar raiva aqui. Não tem problema, a gente faz o serviço também. Stephanie, obrigado, por compartilhar aí um pouco da tua vida, da tua profissão com a gente. Pela confiança, né? Porque eu sei que a pessoa põe aí, eu não faço roteiro, ela não sabe que a gente vai conversar, então eu sei que é uma exposição, então eu sou sempre muito grato a quem topa, porque. E normalmente eu vou contar uma coisa aqui, vou aproveitar, porque eu aproveito vocês para contar coisas, às vezes. Quando eu chamo a pessoa e a pessoa me faz duas perguntas, eu desisto. Porque eu sempre digo assim, ó, tem que estar aqui quem tá afim de estar. Então só vem quem normalmente eu falo, tá afim, e a pessoa fala, tá, tô. Aí beleza. Quando a pessoa fala, mas será? Mas você me manda as perguntas antes, aí eu paro a conversa, a pessoa, a gente não conversa mais. Porque eu quero que quem vem aqui é porque queira vir, porque
é para a gente se divertir um pouco e realmente tentar ajudar alguém. Se uma pessoa que estava em dúvida aí em, em escolher a tua profissão, ela ouviu e ajudou ela a tomar a decisão, ou deixou ela mais em dúvida, fez ela pensar, já está feito o serviço. Então, a ideia é essa. Então, obrigado pela confiança de vir aqui e se expor um pouquinho. Sim, Com- sou eu que agradeço, né, pela oportunidade. E é o meu primeiro, nunca tinha participado de um podcast, foi o primeiro podcast que eu participei. E acho bem interessante, em compartilhar mesmo isso. E agora, já queria ter falado antes, na verdade, de uma indicação de livro para carreiras em geral, não para quem quer o direito, mas para qualquer carreira, né? Seja egoísta com a sua carreira. Não sei se tu já leu esse livro. Não, não li, mas vou anotar aqui. Anota aí e lê, é muito bom. Eu recebi, de presente de aniversário no passado de um amigo. E foi muito importante, assim, sobre essa inquietude. Fala sobre carreiras em geral, né? Ser egoísta com a sua carreira em carreira em geral, né? E às vezes tu fica numa empresa lá anos, 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 e, e acha que tá tudo certo, e quando tu vê, existem inúmeras outras possibilidades. Então, seja egoísta com a sua carreira, fala um pouco disso, né? De tu tá sempre buscando, mesmo que tu tá, ok, tá bom ali naquele lugar que tu tá. Mas procura estudar mais, procura se especializar mais, procura as novidades, procura se testar na tua carreira, porque tu nunca sabe o dia de amanhã e fala um pouco sobre isso esse livro, eu acho muito bom. Todo mundo que está assim em dúvida na carreira ou que está estagnado na carreira, acho que é um ponto de partida legal assim para ler. Super legal. E aí agora eu vou te falar isso outra hora, então eu vou falar agora, porque você falou isso e aí me deu um gancho para usar mais 2 ou 3 minutinhos de quem está aí. Eu nem sei se é disso que o livro se trata, mas pelo que você falou assim, eu vou aproveitar para dizer isso. E o empresário eu tenho certeza que vai entender o que eu vou dizer. Enfim, se for pelo menos razoável. As empresas, eu disse aqui a todo tempo, elas visam lucro e não tem nenhum problema com isso. Da porta para dentro é lucro. Tudo que se faz dentro da empresa visa lucro. As relações, o treinamento, tudo é meio. O fim é lucro. E está tudo certo. Inclusive, você está lá para isso. Então, se você vai aferir lucro para você em outro lugar, é legítimo que você faça o movimento da mesma forma. Está tudo certo. Do mesmo jeito que a empresa procura o que é melhor para ela, está tudo certo você procurar o que é melhor para você. Isso é um tabu que eu não vejo muita razão de ser. Eu estou, na maior parte, lidando com empresário e menos lidando com pessoas, né? Eu lido com pessoas, mas um pouco menos. Mas eu sempre digo isso, inclusive para o empresário. Assim como o empresário busca o que é melhor para ele, é legítimo que a pessoa busque o que é melhor para ela. A única parte que você precisa entender é o que a Stephanie falou, e eu sempre falo para as pessoas, principalmente que trabalham comigo. Não tem problema nenhum você querer crescer, você está insatisfeito, querer ir para outro lugar, enfim, achar que pode ganhar mais. Isso é legítimo e você tem que querer. Só que só querer não basta. Você É. tem que ser melhor profissional. Então, vai estudar, vai melhorar, vai aprender, e aí vai buscar o seu caminho e eu vou bater palma para ti. Agora, você ficar só no lugar que você está, só reclamando e não fazendo nada para mudar, não vai te levar para lugar nenhum e nem talvez te garanta você ficar nem onde você está, na verdade. Então, tem os dois lados. O E essa empresário tem. busca, essa busca por aprimoramento, ela auxilia todo mundo, né? Ninguém vai sair Exato. perdendo por buscar mais conhecimento, né? Eu sou a maior incentivadora que as pessoas não podem se estagnarem, eles têm que buscar cursos, mesmo que não seja dentro da sua área, né? Ou pode ser qualquer curso, mas buscar atualização, buscar alguma coisa, área de interesse, de estudo. A gente vive numa sociedade que está cada vez mais dinâmica, cada vez mais que é necessário conhecer essa multidisciplinaridade, né? Conhecer mais áreas. Então, procure alguma coisa, mas não se estagne na sua profissão, né? Busque, busque, busque sempre se aprimorar, busque Está conhecimento, cheio de curso busque. grátis, aqui, né? Dá para. Sim, hoje em dia Pra... tem. Então, tem os dois lados. Sim.
por vezes ele tem que ter a maturidade de entender que é legítimo as pessoas procurarem outra coisa e tá tudo bem. E as pessoas têm que ter a maturidade de entender que ninguém vai te dar nada de graça. Ninguém vai olhar para tua cara e falar: olha, que legal, você está aqui quanto tempo? Ah, 1 ano. Eu vou te dar um aumento. Não vai acontecer, cara. Não vai acontecer. Você tem que. Não adianta. Você está reclamando hoje, daqui 3 anos você está reclamando, e entre aqui e aqui você não fez um curso. Não vai acontecer. Ninguém vai olhar para tua cara e falar: olha, que legal. Não vai acontecer. Então, essa relação exige maturidade, muitas vezes, dos dois lados e compreensão dos dois lados. Mas, para você que quer crescer na carreira, eu acho que a Stephanie falou o essencial. Vai estudar, vai melhorar. Hoje tem acesso gratuito a um monte de curso legal aí. Você vai se tornar um melhor profissional e aí vai achar seu caminho, dentro da onde você está ou em outro lugar. Não tem problema. Era isso? Era isso. Então tá, foi um prazer. Finalizamos. Eu agradeço. E você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha curtido por 1 minuto aí, tenha te feito pensar, enfim, refletir, talvez tenha dado uma risada, ou tenha ficado bravo comigo, talvez tenha deixado de me seguir, faz parte também. Mas se você gostou, volta semana que vem. E se você voltar, aí, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, boa semana e até mais.